Olá, alunos. Meu nome é Lidiane e eu sou professora de Geografia. Muitos já me conhecem. Bom, eu preparei uma aula para vocês sobre um tema novo, né? Que se chama Os Continentes Americanos e Africanos na Ordem Mundial Pós-Guerra. Eu vou ler um texto rápido para que vocês possam estar compreendendo, né? E eu vou estar explicando. Caso tenham dúvida, vocês entrem em contato comigo, vocês já sabem como, para que a gente possa realizar as atividades, ok? Então vamos lá. Os continentes americanos. O período de pós-guerra inicia em 1945, após a Segunda Guerra Mundial, e se estende até a queda do Muro de Berlim em 1991, também chamada de Guerra Fria, tendo cunhado em 1947 pelo assessor presidencial americano Bernard Baruch. Esse período é marcado por disputas ideológicas entre Estados Unidos e União Soviética. Essa disputa foi expressa na famosa ideia de paz impossível, guerra improvável, criada pelo sociólogo francês Raymond Aron, com duas superpotências em disputa pelo poder da ordem mundial. Organizou-se de modo bipolar, ideológica, capitalismo e socialismo. Então, né, o que ele está dizendo nesse texto? Está dizendo que após, né, a Segunda Guerra Mundial, que foi depois da disputa do poder, né, no caso de ser uma grande potência, Estados Unidos e a Rússia continuaram brigando, né, eles pensavam que eles iam ter paz, mas não, eles continuaram brigando e na verdade eles só tiveram paz após que acabou a guerra, que derrubaram o Muro de Berlim. O que é o Muro de Berlim? O que está falando aí sobre o Muro de Berlim? No começo do texto está falando, né, que tudo acabou depois da queda do Muro de Berlim. O Muro de Berlim é um muro, realmente um muro, que estava feito na Alemanha para separar o capitalismo do socialismo. A Alemanha e os Estados Unidos, eles não entravam num acordo, cada um queria ser uma potência e, infelizmente, como ninguém baixava a guarda, fizeram esse muro na Alemanha para poder não misturar as ideologias. Isso ficou durante muito tempo e só após da Segunda Guerra, depois que a Rússia realmente ficou enfraquecida de poder, que baixou a guarda para os Estados Unidos e ele se tornou a grande potência e derrubou o Muro de Berlim. Esse muro significa muita coisa ruim, né? Porque tirava o direito das pessoas ir e vir daquela região, tirava o direito da pessoa poder viver naquele próprio país, né? Tinha que seguir uma ideologia que às vezes não era aceita, mas eles eram obrigados. Atualmente, eu não sei se fizeram, mas eu lembro que eu lembro alguma coisa de que iriam fazer esse muro entre os Estados Unidos e o México, um muro para que as pessoas não passassem a fronteira, mas assim, não significa, né, não compara com o Muro de Berlim, porque esse muro já era algo mais crítico, né, era uma guerra mesmo, quem passasse de um lado para o outro morria, tudo, essas coisas tudo, apesar que comparar esse muro que se por acaso for construído entre o México e os Estados Unidos seria a mesma coisa, se cada um passar para um lado do outro, se o México passar para os Estados Unidos com certeza vai morrer, mas isso aí é um caso que a gente vai estudar depois. Continuando aqui, né, sobre o tempo aí de pós-guerra, isso que aconteceu com a Rússia e os Estados Unidos, as grandes potências, né, foram as grandes potências que quem ganhou foi os Estados Unidos. Ele é uma grande potência que influencia todos os países, inclusive o Brasil. Por exemplo, todo mundo conhece que é McDonald's, todo mundo se veste como os americanos, escutamos músicas americanas, então temos uma grande influência aí dos Estados Unidos, não só o Brasil, como todos os países, somente os países subdesenvolvidos. E aqui está explicando, né, o que aconteceu, que foi uma briga entre uma guerra fria nesse período por disputa de poder. Aqui eu coloquei uma imagem onde tem os Estados Unidos aqui representando por essa bolinha, onde tem os países aliados e a Rússia, né, com os seus países aliados aqui, né, tipo disputando uma briga aqui entre eles. Nesse mesmo período, né, houve o
autoritarismo nos países da América Latina. E o que eles queriam? Eles queriam criar uma nova ideologia, no caso, o comunismo, né? Eles já estavam querendo criar um comunismo, já tinha o socialismo, já tinha o capitalismo, eles já estavam tentando criar um comunismo, e para eles seria uma ideia de que todo mundo seria igual, todo mundo seria comum. Mas os Estados Unidos já tomou uma providência e começou, né, a eliminar, né, essas ideias, até que realmente não, não vingou. Mas aqui está dizendo, né, que durante o ano de 1960 e 70 teve os golpes militares iniciando ciclos de ditadura na América Latina. Ditadura é uma guerra, né? Na verdade é uma guerra fria, porque é uma guerra que dentro daquele próprio país. Aqui no Brasil, quando teve a ditadura, as pessoas, foi muito assim por poder e política, né? As pessoas não tinham direito de ir e vir, não tinham direito de se expressar. Eles eram torturados, eram mortos, e tem muitas coisas, muitos documentários da época da ditadura, muitas injustiças que até hoje existem, enigmas que ainda não foram resolvidos, como morte, essas coisas de pessoas que desapareceram, que sumiram, que não tiveram direito de poder seguir a vida como tinha vontade, tinha que seguir aquelas normas, né, militar. Então, dizendo que no auge da Guerra Fria na América do Sul, a Revolução Cubana de 1959 inspirou guerrilhas, partidos comunistas e movimentos populares. Eles propunham romper com a tradição de desigualdades sociais e domínios imperialista na região, aliando-se dessa forma ao bloco comunista. Bom, aqui já está dizendo, né, que os Estados Unidos, após saber disso, ele forneceu suporte técnico, financeiro e militar para destruir os governos eleitos democraticamente. E isso aconteceu várias coisas, como assassinatos políticos, colapso, regimes militares, processos graduais e redemocratização. Foi um período muito difícil. Mudando dos Estados Unidos para a África, vamos falar sobre a descolonização da África. Então, a África, eu coloquei aqui uns slides, assim, então, os slides um pouco longo, né? Tá explicando um pouco sobre a descolonização da África, mas eu vou dar um resumo rápido para que vocês possam entender e fazer as atividades. Então, o que acontece? A África é um continente, né? Ele fica no meio de rotas marítimas da época, né? Onde os europeus estavam em busca de novos horizontes, né? Então, eles ficavam ali no meio. O que acontece? Esses povos, né? Eles acabaram entrando aos poucos no continente africano. E quando eles chegaram lá, eles começaram a trocar as mercadorias, coisas que eles tinham de poder com as pessoas que dominavam aquela região, até que eles se infiltraram, né, lá dentro da África e conseguiram dominar. De repente já começaram a explorar as terras africanas e escravizar a população africana, vender o povo, né, tanto que foi na época que surgiu a escravidão, tanto que veio vários navios negreiros para o Brasil. E o que acontece? O povo destruiu a África. E a parte lá da Europa, eles quiseram sempre disputar aquela terra como se fosse algo assim, um lote qualquer que tivesse, um lote sem dono, que tivesse sendo invadido, entendeu? Então eles destruíram a África de uma tal forma que é o que nós temos hoje, né? A África, ela ficou totalmente assim, desorganizada. Tem uma região que tem uma certa condição e tem uma região que é realmente muito miserável, porque não tem nenhum tipo de condições de plantar, de poder trabalhar com a exploração das riquezas, porque não existe riqueza. Houve várias coisas na África que destruíram, foi tudo tráfico de minério, de animais, tudo, né? Os europeus, eles tentaram de qualquer forma acabar com a África. Aí o que aconteceu? Depois da Segunda Guerra Mundial, depois que os países, né, tem lá no continente africano, eles conseguiram a democracia, né? Eles conseguiram ser um país livre. O que aconteceu?
se tornaram muitos países. E esses países da África, eles ficaram totalmente desorganizados, por exemplo, muita diferença de classe, de raça, mexeu com tudo, com a cultura, com tudo. Aí o que acontece? Entre eles mesmos, lá naquela região, eles brigam entre si. Imaginamos que, vamos supor, o Brasil é um país enorme, ele tem vários estados. Na África é como se fosse assim, maior que o Brasil, claro, mas assim, como se os estados fossem os países que está lá dentro, entendeu? Então um fica brigando com o outro. Por quê? Por causa de cultura, por causa de poder, por causa de riqueza. Então isso tudo já é uma consequência da pós-guerra. Por quê? Quando teve a colonização, quando teve toda a guerra, essa disputa, os europeus praticamente tiraram tudo que tinha ali, né, de mais valioso no país. Então a África ainda está se reconstruindo, isso vai demorar muito tempo. Eles têm que. É um país difícil, né? É um país que está sempre ali com problemas, tanto assim, vários tipos de problemas. Que as pessoas fogem, as pessoas têm fome, as pessoas têm tudo. É um país muito sofrido. Então, eu coloquei aqui alguns textos, né? Explicando sobre isso que eu falei. Eu vou ler aqui esse último texto, que está dizendo que em diversas situações vemos que o oferecimento de liberdade e autonomia não foi suficiente para os antigos territórios colonizados. Isso que eu falei. Eles estavam libertos, porém, eles não conseguiram seguir com liberdade, porque tinha muita diferença e acabaram ficando assim sempre com briga entre si. Bom, eu espero que vocês tenham entendido, né? A matéria. Eu vou estar postando atividade. Eu espero que vocês façam, entreguem no prazo que eu vou estar marcando, vai valer nota. E dúvida vocês podem me chamar. Eu vou colocar alguns vídeos, aula, para que vocês possam tirar mais dúvidas e vamos se falando assim que vocês tiverem a necessidade, certo? Obrigado, bom estudo para todos, até a próxima.